Nós chegamos ao vídeo de número 61 do nosso seminário Israel Antiga e Moderna. A partir de agora vamos começar a analisar o slide 632 de 709 até agora. Talvez eu precise inserir mais alguma coisa, mas nós já estamos chegando basicamente aí à reta final de nosso seminário. Você está no canal Mais Uma Voz. E para quem não me conhece, eu me chamo Roberto Matheus da Costa. E se você ainda não assistiu o seminário completo para entender do que se trata, nós convidamos você para acessar aí a playlist do canal Mais Uma Voz, a playlist Israel Antiga e Moderna, que é o título do nosso seminário. E ali desde o início você irá compreender o porquê desse nome, quais são os atores envolvidos neste tema e qual é a relevância, o impacto que ele tem na vida de cada um de nós. O último slide que nós abordamos no vídeo de número 60 foi esse. Então nós vamos continuar a partir daí. Nós estávamos vendo a respeito da união ilícita do povo do Advento, né? A Organização Adventista do Sétimo Dia, com as outras religiões, o catolicismo, a Igreja dos Mórmons, igrejas aí de matriz africana e uma série de outras religiões que estão aí intimamente ligadas, com propósitos aparentemente aí plausíveis, né? Mas nós sabemos que essas uniões foram proibidas na palavra de Deus e elas são uma cópia exata da união que existiu entre a Israel antiga e as nações idólatras, as nações pagãs. Nesse slide aí nós vamos ler mais um texto aí do Grande Conflito falando sobre as associações proibidas. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. O Grande Conflito, página 445. Esse texto ele nos mostra claramente que no momento da história em que essas igrejas estivessem se unindo em pontos de doutrinas que lhes são comuns, e se você acompanhou o seminário desde o início, você percebeu que a Organização Adventista Moderna ela abriu mão das doutrinas da antiga Igreja Adventista, que foi originada aí com princípios, com doutrinas corretas. Essa organização moderna abriu mão daquelas doutrinas e começou a se ligar em pontos de doutrinas comuns com a Igreja Católica e com as outras igrejas ditas, chamadas protestantes, mas que não protestam nada na realidade. E essas igrejas elas estão ligadas em pontos de doutrinas que lhes são comuns, como a doutrina da Trindade, a doutrina do pecado original, a doutrina da salvação, né? A dinâmica aí do processo da salvação, doutrina aí da pregação do Evangelho, estão todas unidas aí na pregação do Evangelho, mas um Evangelho totalmente adulterado, né? E elas então estão ligadas e estão usando o poder do Estado para apoiar as suas instituições. Se você
quer mais informações a respeito de como isso está acontecendo, no final desse vídeo eu vou colocar lá nas sugestões de vídeos para você assistir um vídeo que mostra claramente como isso está acontecendo, tá certo? Então acompanhe até o final e lá na indicação final do vídeo no YouTube você verá então uma sugestão de um vídeo para você entender que nós estamos realmente nesse tempo, que inclusive a empresa adventista do sétimo dia está usando o poder do Estado para perseguir os dissidentes, aqueles que ela taxa como dissidentes, ou seja, que saíram aí de sua religião por discordar de algumas coisas e agora são taxados como dissidentes, né? Esse texto está também no Eventos Finais, página 131. Vamos ver agora um outro texto que mostra claramente que isso aqui já está acontecendo. No livro Grande Conflito, que foi escrito em 1888, portanto aí no século XIX, né? Final do século XIX, a irmã White ela disse que quando essas principais igrejas dos Estados Unidos estivessem ligando-se em pontos de doutrinas que são comuns, influenciar o Estado para apoiar os seus decretos, a América do Norte protestante, então, ela ia formar uma imagem da besta. Que imagem seria essa? Assim como a besta de Apocalipse, que é Roma, uma besta aí que na sequência profética de Daniel veio a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e depois Roma, como o grande poder mundial aí perseguidor, né? Perseguiu muitos cristãos, inclusive no tempo de Cristo. O próprio Cristo foi morto sob o poder romano lá em Jerusalém, né? Então, assim como Roma usou o poder do Estado e da religião unidos, aí com os papas, né, emitindo decretos de perseguição, as bulas papais para se perseguir, para se matar, para se torturar cristãos na Idade Média, a América do Norte protestante também ela está unindo o poder do Estado com as religiões e ela vai começar então a perseguir os dissidentes. A irmã White disse que o resultado disso seria inevitável. Vamos ver agora um texto de um pastor da Igreja Adventista, que ocupou um importante cargo, né? Já falamos sobre ele aqui algumas vezes no nosso seminário. Vamos ver o que ele disse, que vem casando um pouco com essa profecia aqui. É também reconhecido que temos relacionamentos com outras igrejas cristãs. Então, olha só, que nós vemos um pastor adventista falando que eles têm relacionamentos com outras igrejas cristãs. No texto da irmã White, na profecia, nós vimos que ela disse que quando as principais igrejas dos Estados Unidos se unissem em pontos de doutrinas que lhes são comuns. Então nós vemos aqui um pastor adventista confessando que eles, né, a organização adventista, tem relação com outras igrejas. E ele diz que ele gostaria que os quais esperamos que sejam melhorados no futuro, esse relacionamento. E isso deveria ser melhorado no futuro. Ele escreveu isso em 2009. Imagine que pé está isso hoje. Já mostramos várias coisas aqui em pleno 2020. Inclusive no vídeo anterior que mostram aí claramente a união da Igreja Adventista, da organização adventista, da empresa adventista. É importante salientar isso, porque a Igreja Adventista verdadeira é uma coisa e empresa adventista, a organização adventista é outra, né? Então ele diz que eles esperavam que isso fosse melhorado no futuro, e realmente isso foi melhorado. A partir de 2009 e até hoje, isso foi claramente melhorado, né? Agora olha o que ele diz, mas queremos evitar deixar os fanáticos ou os grupos dissidentes, ele usou a mesma palavra que a irmã White usou, né? Os grupos dissidentes ou apocalípticos criarem confusão e projetarem falsas imagens da igreja. John Grass, Discussões sobre Fé e Liberdade,
página 81, CPB 2009. Então esse pastor diz que os grupos dissidentes que era o problema da igreja, os apocalípticos, porque eles criam confusão, eles projetam uma falsa imagem da igreja, mas não. Nós estamos aqui mostrando a verdadeira face da empresa adventista. Não a igreja nós mostramos o que ela é. A igreja, ela é composta por doutrinas corretas que Deus concedeu a essa igreja lá no início, né, do século XIX, meados do século XIX. E depois aí no início do século XX isso começou a ser alterado. Mas vamos seguir adiante aqui para entendermos aí um pouco mais quais são os laços que fortalecem essa união. Aí no site católico, né, CNA, Catholic News Agency, Agência Católica de Notícias, podemos dizer assim, né, traduzindo. O Papa Francisco, ele disse o seguinte: ecumenismo é um processo espiritual enraizado na Trindade, diz o Papa Francisco, né? Por que o tapa? Você sabe que ele deu tapa naquela chinesa, né? E isso foi realmente algo bem notório aí de sua índole, de sua procedência. E realmente esse homem, nenhum deles, né? Nosso Senhor Jesus Cristo afirmou claramente: a ninguém chameis vosso Pai. Não podemos chamar um mero homem Sua Santidade, ou o Papa, ou Santo Papa. Não. Pai é Deus. Ele que é o nosso Pai, né? Então vou dizer assim, o Papa Francisco, ele afirmou categoricamente que o ecumenismo é um processo espiritual enraizado na Trindade. Então olha só, a Igreja Adventista aceitou a Trindade. Primeiro em 1931, com 4 homens lá da Conferência Geral mudando a doutrina da Igreja, e depois em 1980 isso sendo votado. Hoje, no ano de 2020, está completando 40 anos que a Igreja, então, oficialmente abriu mão das doutrinas verdadeiras e aceitou aí o livro Nisto Cremos como seu credo oficial. Assim como a Igreja Católica tem o Catecismo, a Igreja Adventista tem o Nisto Cremos, que é o seu credo oficial, né? Então a Igreja esse ano já está fazendo 40 anos aí vagueando em um deserto de apostasia, de mudança doutrinária, né? Podemos dizer assim. Então o Papa Francisco, ele afirmou categoricamente que o ecumenismo, ele é um processo espiritual enraizado na Trindade. E nós vamos entender agora com os seus antecessores aí, os bispos de Roma antecessores, que eles vêm mostrando claramente isso daqui em algumas encíclicas. Por exemplo, nessa carta encíclica aí, Ut Unum Sint, do João Paulo II, sobre o empenho ecumênico, ele disse lá o seguinte, olha, presta atenção no texto: a vontade de Deus é a unidade de toda a humanidade dispersa. Por esse motivo, enviou o seu Filho, a fim de que, morrendo e ressuscitando por nós, nos desse o seu espírito de amor. Na véspera do sacrifício da cruz, Jesus mesmo pede ao Pai, pelos seus discípulos, e por todos os que acreditarem nele, para que sejam um só, uma comunhão viva. Daqui deriva o dever e a responsabilidade que incumbe diante de Deus e do seu desígnio sobre aqueles e aquelas que, através do batismo, se tornam o corpo de Cristo. Olha que interessante, é o que ele diz. Corpo no qual se deve realizar em plenitude a reconciliação e a comunhão. Como é possível permanecer divididos, se pelo batismo fomos imersos na morte do Senhor, ou seja, naquele mesmo ato pelo qual Deus, através de seu Filho, abateu os muros da divisão? A divisão contradiz abertamente a vontade de Cristo e é escândalo para o mundo, como também prejudica a santíssima causa da pregação do Evangelho a toda a criatura. Então nós temos aqui
né, o Papa João Paulo II, que transformaram ele em santo depois, né, dizendo palavras aqui aparentemente bonitas, corretas, se elas fossem realmente reflexo de alguém que preza pelos mandamentos de Deus, pela observância dos mandamentos de Deus, como a guarda do sábado, como não adorar imagens. Mas nós sabemos que esses mandamentos foram alterados pela Igreja Católica. E aqui nós temos um apelo para a unidade, para que sejam um só, né? Que foi realmente um apelo dado por Cristo, mas a unidade deve ser a unidade na obediência à verdade e não à mentira, não a um Deus falso, um Deus trino. E uma série de outros ensinamentos que vêm aí chocar diretamente contra os puros princípios do Evangelho eterno. Vamos continuar analisando aqui o que foi dito nessa carta encíclica, né? O Senhor dos séculos, porém, prossegue sábia e pacientemente o plano de sua graça a favor de nós pecadores. Começou ultimamente a infundir de modo mais abundante nos cristãos separados entre si a compunção de coração e o desejo de união. Por toda parte, muitos homens sentiram o impulso desta graça. Também surgiu entre os nossos irmãos separados, por moção da graça do Espírito Santo, um movimento cada vez mais intenso, em ordem e restauração da unidade de todos os cristãos. Então, olha só, ele está falando aqui da unidade de todos os cristãos, de todas as religiões, né? Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele os que invocam Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em assembleias. Então, olha só, primeiro ele está falando aqui da unidade de todos os cristãos. Mas aqui nós vamos encontrar a primeira incoerência. Porque o objetivo deles não é unir todos os cristãos, é unir também até quem não é cristão. Unir quem é budista, unir quem é hinduísta, unir todos os pagãos que nem acreditam em Cristo, nem creem que Cristo é o Salvador, que Cristo veio a este mundo como Salvador. Eles não acreditam nisso. Mas eles estão também sendo abrigados debaixo desse guarda-chuva do ecumenismo. Então nós percebemos aqui a falsidade dessas declarações. Tá certo? O próprio João Paulo II, na época dele, que ele estava vivo, vou colocar uma foto aqui para vocês, onde aparece ele fazendo aí seus encontros ecumênicos com pagãos, com budistas, com hinduístas e etc e tal. Tá certo? E agora vem ele falar aqui da unidade de todos os cristãos e que este movimento ecumênico, quem participa dele são os que invocam o Deus Trino. E aqui eu digo para vocês que realmente dá para abraçar até o paganismo. Porque as religiões pagãs, elas também confessam modelos triunos de divindades. Você vai encontrar isso no paganismo, no hinduísmo, no budismo, em religiões orientais, as mais variadas possíveis, você vai encontrar isso. Tá certo? Cada qual afirma que o grupo onde ouviu o Evangelho é a igreja sua e de Deus. Quase todos, se bem que de modo diverso, aspiram a uma igreja de Deus una e visível, que seja verdadeiramente universal e enviada ao mundo inteiro, a fim de que o mundo se converta ao Evangelho e assim seja salvo para a glória de Deus. Mas será que todos vão se salvar do jeito que está sendo falado aqui?
Essa visão utópica de que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro e o mundo vai se salvar, vai se converter, isso é real? Não, pelo contrário. Os salvos serão uma minoria, os perdidos serão como a areia do mar e muitos serão enganados, né? Mas vamos continuar aqui. Essa foi a parte 7, né? Vamos aqui para essa parte 8 aqui da encíclica. Esta acessão do decreto Unitatis Redintegratio há de ser lida no contexto de todo o magistério conciliar. O Concílio Vaticano II exprime a decisão da Igreja de assumir a tarefa ecumênica em prol da unidade dos cristãos e de a propor convicta e vigorosamente. Este sagrado concílio exorta todos os fiéis a que, reconhecendo os sinais dos tempos, solicitamente participem do trabalho ecumênico. Então, olha só, essa proposta aqui de unir as religiões, isso partiu lá do Concílio Vaticano II. Se eu não me engano, no ano aí de 1962 a 65, se eu não me engano, né? Então, nós podemos perceber que este empenho ecumênico, ele foi um projeto muito bem arquitetado e que nasceu dentro do Vaticano. Dentro do Vaticano. O propósito do Vaticano é a união das religiões, mas, na verdade, não. O propósito deles é acabar com o protestantismo, destruir as religiões protestantes. Através de quê? Através da infiltração dessas religiões para destruí-las de dentro, mudando as suas doutrinas, adequando-as aí a este grande projeto ecumênico de união das religiões, para poder então fazer assim com que elas estejam unidas não na promoção, na pregação do evangelho correto, mas dando palha para os seus membros aí, não trigo, né? O que tem a palha com o trigo? O que tem a verdade com a mentira? O que tem a ver? Nada, né? Então aqui nós temos a Igreja Adventista aceitando claramente essa proposta aqui, né? Olha só, este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele os que invocam Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em assembleias. E aí nós temos o hino 12, no Inário Adventista, que foi alterado, já mostramos isso logo no início do nosso seminário, onde ele é uma invocação a esse Deus Trino. Aqui, assim como foi pedido aí na encíclica Ut Unum Sint, do João Paulo II, né? Dizendo que quem participa desse movimento ecumênico são os que invocam Deus Trino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em assembleias. E a Igreja Adventista, quando se reúne aí em assembleias, quando se reúne aí em seus templos e cantam esses hinos em louvor ao Deus Trino, eles estão participando de um movimento ecumênico. Eles não precisam, nenhum deles precisa ir lá sentar nos bancos da Igreja Católica para participar do movimento ecumênico, não. Não se iluda, pode tirar isso da sua mente. União das igrejas não é isso não. Agora vamos alugar aqui um ginásio de esportes, vamos dizer assim, vamos alugar aqui, vamos contratar aqui um grande local de evento, por exemplo, um estádio de futebol. Aí vamos reunir todas as religiões lá para fazer um culto lá com todas as religiões lá. Não necessariamente, meus amados. É preciso fazer isso. O João Paulo II, já nessa encíclica, ele diz que quem participa desse movimento ecumênico é quem invoca o Deus Trino. Você está invocando o Deus Trino, um Deus que não existe na Bíblia, que foi criado pela Igreja Católica? Você está invocando esse Deus? Não só individualmente, mas reunido em assembleia, nas suas igrejas? Você está participando do ecumenismo. Tá certo? Vamos aqui para uma outra parte importante dessa encíclica.
Essa parte aqui nós vamos ver no próximo vídeo, porque eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês que mostra claramente que eles estão fechados, todos juntos, neste empenho ecumênico, tá certo? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça aí das contribuições para ajudar a alavancar o canal, a dar aí uma relevância importante para o canal. Curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Ajuda bastante. E aqueles que quiserem contribuir com este ministério, ajudando a manter este ministério, as informações estão aí abaixo, o link do Apoia-se e os nossos contatos para quem quiser nos ajudar com a sua oferta liberal, a sua oferta espontânea. Fica aí o pedido. Se você não quiser ajudar também, não tem problema. Deus é o nosso maior ajudador e não há de faltar nada a nenhum de nós, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês, obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo do nosso seminário, o vídeo de número 62. Tchau!